Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão, galera? Aqui é o professor Felipe, estou aqui para gravar mais uma videoaula de história aí para todos vocês nesse calor ribeirão pretano. E aí, de olho na tela, vamos ver o primeiro slide, para a gente ver o que a gente vai falar hoje. Hoje o nosso assunto vai ser sobre a redemocratização no Brasil pós-ditadura. Nós falamos muito de ditadura civil-militar esse ano, porque ano passado, e esse ano principalmente, as nossas eleições, a nossa democracia foi muito questionada. Então é necessário a gente entender como que funciona uma ditadura civil-militar para não repetirmos esse erro, para não voltarmos a essa época. E foi o que eu passei para vocês, tentei passar e assimilar o conteúdo. E agora nós vamos ver o pós isso, período pós-ditadura civil-militar, que foi a redemocratização, quando voltou a nossa democracia. É um período muito importante para o nosso Brasil, onde teve o primeiro presidente civil eleito depois da ditadura civil-militar. Vamos para o próximo slide para a gente entender o que aconteceu, qual era o contexto ali que estava envolvido o período, o que nós vamos estudar, a redemocratização. Antes, sempre eu falo isso para vocês, história a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Então antes, na década de 70, já começou uma profunda decadência ali na ditadura civil-militar. Os ditadores generais já não estavam mais com a bola toda, mandando e desmandando nas pessoas. O pessoal já está cansado de ditadura, chega, ditadura só atraso, gente. E aí teve uma diminuição do apoio externo. O público aqui ficou infeliz, as pessoas começaram a ficar infelizes e lá fora também. O pessoal já não estava vendo com bons olhos ditadura, o mundo estava mudando, as democracias estavam em alta. E aí em 73 houve um crescimento, o crescimento econômico, não se sustentou, porque teve aquele milagre econômico que eu já desmistifiquei para vocês, falando que aquilo ali foi um endividamento do país, chamado de milagre econômico. Isso aí, houve um crescimento do produto interno bruto, porém houve arroxo salarial, não teve aumento, as pessoas ganhavam pouco, ainda tinha fome, miséria no país. Em 73 esse crescimento econômico não se sustenta, não continua crescendo, começa a cair, a dar problema, a dar chabu. E aí há desgastes internos da imagem do exército devido às denúncias de tortura e crimes contra a humanidade. O pessoal não ia ficar calado também. Havia muita resistência, como eu mostrei para vocês, havia até resistência armada. E esses crimes estavam sendo mostrados, às vezes, para o mundo. As pessoas estavam ficando chocadas, então o exército já estava perdendo o moral e o respeito ali. Vamos aqui para o próximo slide agora, para a gente entender que de 74 a 79, na presidência aí do general Ernesto Geisel, o país enfrentou uma profunda crise econômica e social. Salários não foram reajustados, por exemplo, não teve aumento, não teve nem reajuste. E a inflação era crescente. A inflação é quando as coisas têm o dinheiro, ele tem um valor muito baixo. O dólar, por exemplo, agora está lá em cima, está 5 e tanto. Então o nosso dinheiro não tem valor, a gente não consegue comprar nada, as coisas vão ficando muito caras. Por isso que o arroz está a 20 e tantos reais, 30 reais quase. O nosso dinheiro não vale mais quase nada e nós não conseguimos nos alimentar, pagar as nossas contas, enfim, tudo sobe e fica um caos. Então o país enfrentou uma crise econômica e social, salários não foram reajustados e a inflação era crescente, o que marcou o fim do chamado milagre econômico. E aí tem essa foto emblemática aqui, no Brasil toda mulher tem charme, que é a propaganda de um cigarro, olha só gente, de um cigarro nessa época, embaixo de barracos, pessoas morando aqui no lixo. E aqui em cima todas as mulheres chiques fumando, como se o Brasil estivesse desse jeito, mas não, o Brasil estava numa profunda crise econômica, social, vivendo a inflação, o aumento gigantesco da inflação, então estava bem feio. E esse senhor aqui, esse rapaz de óculos, o Geisel, foi um grande responsável por isso também, que não soube administrar de maneira alguma porque era um militar, né? Assim como o Médici, o Silva, o Castelo Branco e o Figueiredo, que veio a ser o último, né? Então militares não têm tradição de administração, nem de administrar finanças,
né? Muito menos de dirigir governos, né? Se preocupar com o social. Quem que dirá isso, né? Se preocupar com o social, né? Então não tem habilidade para governar. Militares são para ficar na caserna, né? No quartel, marchando lá, e ajudando a sociedade quando necessita do papel deles. Mas do contrário, militares não têm habilidade com gerência, com administração, com gestão, né? E com governar um país, né? É muito difícil. Então fizeram isso, né? E além de ter feito diversas atrocidades, né? Praticaram torturas, crimes de abuso de autoridade, né? Assassinatos, sequestros. Então bem complicado a gente defender militar hoje em dia, né? Olha o que esses sujeitos fizeram aqui com o nosso país, né? E desde a época dos Pedros, né? Dos Dons Pedros, né? Dos impérios, né, gente? Então, é isso. Vamos para o próximo slide. E aí teve o caso mais emblemático em 75. Presta atenção, porque em 75 foi o caso mais emblemático de tortura e assassinato, né? E prisão, tortura e assassinato. O caso mais emblemático em 75 foi do diretor de jornalismo da TV Cultura. Olha, a TV Cultura, gente, a famosa TV Cultura, passava Castelo Rá-Tim-Bum, né? Era o Vladimir Herzog. Hoje tem um prêmio de jornalismo com o nome dele, que é acusado de ter relações com o Partido Comunista após sua prisão, foi encontrado morto em sua cela, né? E dizendo que supostamente, né, ali um ambiente forjado, né, para que supostamente parecesse que ele tinha tirado a própria vida, né, porque puseram ele com um pedaço de corda ali, né, mas uma corda pequena, e aí o pessoal constatou que aquilo era uma forja, né, de suicídio, estavam forjando um suicídio, quando na verdade mataram o coitado, né. O caso Vlado, né, acarretou comoção e inúmeros protestos, incluindo o culto ecumênico na Praça da Sé em São Paulo, celebrado pelo arcebispo Dom Evaristo Arnes e o rabino Henry Sobel e o pastor Jaime Nelson Wright. Então olha isso, o assassinato do Vladimir Herzog foi tão simbólico que reuniu 3 religiões diferentes na missa, ali no sepultamento dele, né, numa catedral importante do país, né? Então isso já desgastou muito a imagem da ditadura. Matar um diretor de jornalismo da TV Cultura, né? Isso é absurdo, né? Isso é monstruoso. E aí foi só de barreira abaixo. Vamos pro próximo slide. E aí, gente, outra coisinha aqui que estava acontecendo, né, na ali antes da redemocratização, né, que a ditadura estava perdendo força política também, né, nas eleições. E nas eleições de 74, o partido de oposição, né, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, porque lembra, só podia 2 partidos, a ditadura falou, só vai ter 2 partidos, Arena, que é o nosso, e MDB, que é a oposição. Em 74, o MDB obteve maioria no Congresso e no Senado, a alta cúpula ali dos políticos, deixando apreensivos os militares que não queriam abertura para a redemocratização e defendia a política de segurança nacional, os chamados linha dura, né, da linha do Costa e Silva, do Médici, né, que eram os gorilas fardados de linha dura, que achavam que as coisas se resolviam só porradeando as pessoas, né, metendo socos e sumindo, sequestrando, e é isso. Esse pessoal é o linha dura, né? E eles não queriam saber desse negócio de maioria no Congresso, não, do partido de oposição. E ficaram preocupados já. O MDB ganhou maioria. E nesse contexto ocorreram muitos casos de desaparecimento e prisões. Como eu falei, que esses caras resolvem na porrada, no soco, né, na morte, no desaparecimento, no sequestro, na tortura. Né? Então, isso aconteceu ainda no período de 74, após as eleições de 74. Vamos para o próximo slide. E olha só que interessante, a missa em homenagem ao Vladimir Herzog reuniu 8.000 pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 31 de outubro de 75. Tá? Então olha aqui o Evaristo Arnes e o Henry Sobel, né, os rabinos, e tem mais um pastor também, né, o Wright. E olha só, o Vladimir Herzog tinha família, tinha esposa, tinha filho, né, tinha um emprego, tinha motivação, né, tinha sonhos na vida.
e estava lutando ali em prol da sociedade, no que ele acreditava, e foi morto pelo regime militar. Mas as pessoas responderam isso para o regime e foram em peso, né, a missa em homenagem à memória do Herzog. Todo o respeito aí ao Herzog, né, e às vítimas da ditadura civil-militar aqui no Brasil e em todos os países da nossa América Latina. Vamos para o próximo slide. E aí ocorreu em 79, gente, a lei da anistia, polêmica lei da anistia, né, tanto para um lado quanto para o outro. Né, e a gente vai entender o porquê, né, o que é a lei da anistia. Vamos para o próximo slide. A medida mais importante do governo Geisel, né, o senhor lá de óculos, Geisel, que propiciou posteriormente a abertura política, colocou o terreno favorável para abrir politicamente, né, para ter redemocratização, né, foi a revogação dos atos institucionais, incluindo o AI-5. Acabou, não tinha mais ato institucional, né, com essa lei. Para a sucessão, Geisel indica o general João Batista Figueiredo, que deu continuidade ao processo. Continuou a reabertura, né, o Geisel abriu e o Figueiredo continuou abrindo. Em 78 é fundado o Comitê Brasileiro pela Anistia, e o governo apresenta algumas propostas, como revisar a Lei de Segurança Nacional, propiciar uma reforma política e uma anistia parcial. Então, ali estudando em reabrir, né, perdoar quem foi exilado, né, enfim. E em 79, com as fortes pressões populares e as palavras de ordem anistia ampla e restrita, o Congresso aprova a anistia, que afirmava em seu artigo 1º que é concedida anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexo com estes. Ou seja, perdoa tanto os que lutaram contra o regime quanto seus defensores, né? Então é complicado, né? Perdoou também torturadores, né? Pessoas que sequestraram, destruíram famílias, foram do lado dos militares, né? Dessa forma, muitos exilados puderam voltar ao Brasil, como o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e o educador Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação brasileira, né? Então o pessoal pôde voltar, que lutou contra o regime, né? Foi perdoado e pôde voltar, né? Que estava lá fora, exilado, né? Mas também pessoas que torturaram, mataram, sequestraram, né? Foram perdoadas também, anistiadas, não iam ser julgados pelos crimes que cometeram, que era o pessoal do lado dos militares. Então é polêmica, por isso que é polêmica essa lei da anistia, né? E outra coisa, vamos para o próximo slide agora. A lei da anistia, assinada em 79 pelo então presidente da República João Batista Figueiredo, foi iniciado o processo no Geisel e terminou na lei da anistia no governo do Figueiredo já, né? Pelo então presidente da República João Batista Figueiredo, não atendia de maneira irrestrita e ampla a todos os brasileiros exilados por crimes políticos. Por quê? O artigo 1º, por exemplo, favorecia também os militares, os responsáveis pela prática de tortura, né, que eu falei para vocês. Então, da mesma forma que quem lutou contra o regime era perdoado, quem torturou, matou, sequestrou a favor do regime também era perdoado. Então, essa falsa equivalência é muito complicado, né? Porque eu chamo de falsa equivalência? Porque jamais, né, quem lutou contra a opressão pode ser colocado na balança, né, com os mesmos pesos e as mesmas medidas com quem apoiou um regime que torturou e matou vários cidadãos brasileiros, né? E também excluiu os condenados por atentado terrorista, né? Então, o pessoal que fez atentado terrorista não era mencionado ali, não recebeu anistia. Então, esse pessoal também, a maioria foi morto, né? Foi muito complicado. Essa lei da anistia é muito polêmica, gente. Foi uma lei que favoreceu também os militares que torturaram e mataram pessoas, né? Não estou falando que ela não devia, mas deveria ter sido mais ampla e apenas para quem lutou contra o regime. Porque quem lutou a favor, né, precisava ser julgado, porque houveram mortes, sequestros e muita tortura dos nossos cidadãos brasileiros, dos nossos companheiros, né, dos nossos irmãos, nossas famílias aqui. Muita gente até hoje não sabe onde está enterrada, não tem corpo, sumiu, as famílias estão perdidas, né, até hoje. Vamos para o próximo slide. E aí, gente, já na década de 80, a gente falou de 79, né, da lei da anistia. E aí vem 80, chega 80 com a crise econômica
gigante ali, tornando o regime ainda mais impopular. O pessoal fica bravo demais quando o preço começa a subir das coisas. É o que está acontecendo agora. Né? E o regime fica bem impopular. Ditadura, ninguém mais quer ditadura. Ditadura é atraso, é preço alto, é inabilidade com gestão, é tortura, é morte. Ninguém quer mais isso. Né? E aí acelerou na década de 80 a campanha a favor de uma eleição direta, o que ocorreu para governadores dos estados e para os presidentes. Né? A campanha denominada Diretas Já impulsionou passeatas, debates, comícios, mas, no entanto, a sucessão de Figueiredo ainda ocorreu por meio de eleições indiretas. Então o pessoal queria eleições diretas, a gente quer votar para presidente, né? Mas ainda foi indireto, né? Ainda o Congresso, teve a ditadura ainda não soltou, não abriu, né? Ainda o Congresso escolheu o primeiro presidente civil. Então olha isso, até isso eles tiraram da gente, em vez de deixar a gente votar, não, o povo não está preparado para votar, o Congresso vai votar. Quem são eles para dizer que nós não estávamos preparados para votar? Né? Então foi uma eleição indireta ainda, apesar de ter essa campanha do Diretas Já. Diretas Já foi onde grandes políticos aí, ou que são grandes políticos hoje, nasceram na carreira, né? O Lula participou, Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, que já era velho de carreira, participou também, o Tancredo Neves, que a gente vai falar dele, né? E vários políticos que estão por aí, né? Brizola também participou, que já morreu, enfim. Vários políticos famosos participaram desse movimento Diretas Já, que aconteceu na década de 80, 1980. Vamos para o próximo slide, para a gente finalizar isso e entender o que aconteceu. Então estava ocorrendo um movimento pelas Diretas Já, para as eleições diretas, né, para o povo. Eleição direta significa o povo, eu, você, sua mãe, seu pai, votarmos. Né? Não o Congresso escolheu o presidente, os deputados, os senadores. Né? E aí, mas não houve eleições diretas. Figueiredo, o último general da ditadura civil-militar, falou, não, ainda o Congresso vai escolher. E de fato escolheu. Houve as eleições indiretas em 85, que foi quando acabou a ditadura. Em 85 houveram eleições indiretas e elegeram Tancredo Neves, né, que é esse senhor careca aqui, né, do lado do nominho dele, né, Tancredo Neves. Né? E aí em 85 ele morre no mesmo ano. Por quê? Antes dele assumir, gente, acontece uma coisa muito estranha, de verdade. Ele tem um problema estomacal, uns maus ali, uns males, né? E aí vai para o hospital, é internado e não sai do hospital vivo, morre. Né? Morre no mesmo ano. O primeiro presidente eleito, né, civil depois da ditadura, morre, né, no mesmo ano. É muito bizarro, né? Tem um problema estomacal e morre. Né? E aí em 86 ocorrem eleições em Assembleia Nacional Constituinte, né? Porque o pessoal precisava saber o que fazer. Né? O primeiro presidente morreu, o que a gente faz agora? Né? Em 87 eles instalam essa Assembleia, né, que está ali governando, né, e está o vice ali também, né, que o vice é o José Sarney, é esse rapaz aqui que está com a faixa de fato, né, presidencial. Tancredo é aquele ali que não assumiu, o carequinho em cima. O Sarney é esse de bigode embaixo com a faixa presidencial, que é o vice. E essa assembleia, né, é formada por alguns políticos importantes. Né, o Sarney está ali cuidando do poder, né, enquanto o Tancredo estava doente, e aí o Tancredo morre e o Sarney é empossado. Né, aí o Sarney fica no lugar. Aí depois vem o Fernando Collor. O Sarney fica até o final do mandato e depois vem o Fernando Collor, que ganha as eleições, né, em 89, né? Mas aí o Tancredo morre, o primeiro presidente eleito civil morre, o vice assume, que é o José Sarney, fica até o final do mandato, né? E em 88, no governo do Sarney, né, que foi bem turbulento, cheio de inflação, preços altíssimos, bem igual está hoje, né? Em 88 cria-se a nova Constituição, a Constituição Cidadã, né, chamada Constituição Cidadã aqui do Brasil, né? Faz uma nova Constituição, desde a época da ditadura, que tinha uma Constituição que foi feita na década de 60, e aí em 88 é feita uma nova Constituição, mais aberta, mais ampla, mais democrática, mais popular, né, e menos autoritária. Né? Então o país começa a andar a partir daí, andar melhor, né, respirar melhor,
né, e ir para um caminho democrático, sair das amarras da ditadura civil-militar, foi um grande atraso para o nosso país, tá bom? E é isso, tá? Vamos para o próximo slide e falamos sobre a redemocratização hoje, tá bom? E ditadura nunca mais, né, gente? Obrigado, tá? Use a máscara, continue usando a máscara, continue se protegendo da Covid, porque não acabou ainda, tá? E um grande abraço para você, bons estudos, tchau, tchau, gente, até a escola, até o presencial.